Em relação ao Textor, assim, eu lamento profundamente, cara, a postura do John Textor, um cara que de fato está reerguendo o Botafogo. O Botafogo, antes dele, estava pior do que está agora. Existe uma perspectiva, existe uma competitividade, existe uma luz para o torcedor do Botafogo, de fato, de o time estar como instituição muito mais fortalecido, e está. Só que o que ele tem feito, para mim, soa como uma irresponsabilidade gigantesca e que eu não consigo detectar onde ele quer chegar. Eu sei. Porque, cara, assim, ele joga no ar algo que muita gente vai comprar, baseado em absolutamente nada, e a gente vai discutir mais profundamente daqui a pouco. Inteligência artificial não é prova, ainda mais no futebol, que é um esporte cheio de subjetividade, cheio de variação, muito difícil de você encontrar padrões, e que se você for fazer variação de comportamento, a derrocada dos jogos sem vitória do Botafogo era um comportamento anormal. Anormal, só que dentro de um contexto que você não tem como controlar. E você vai colocar isso numa prova de inteligência artificial, acusando loucamente jogadores e clubes de estarem favorecendo A, B ou C, como existisse uma sala para escolher aqui, vamos beneficiar esse, aquele. Cara, assim, é muito irresponsável o que está fazendo o John Textor e muito perigoso. Perigoso porque muita gente compra o discurso, repito, baseado em nada. Por quê? Porque essas pessoas partem da premissa que elas querem acreditar. Elas querem acreditar. Mas aqui no Brasil tem muito disso, cara. Total. Aqui no Brasil tem muito disso. Total. Ele já percebeu que as coisas, de repente, vão funcionar assim aqui. A galera embarca no discurso do que você quer acreditar. O próprio discurso dele, ele fala, isso aqui vai fazer muito barulho. Ele sabe. Então, ele sabe do que tá falando. Porque ele já percebeu como é que funciona aqui. Opa, legal. Entendeu? Eu já dei bom dia, deixa aqui eu falar. Bom dia pra você. A gente queria, de repente, fazer uma abertura, né, falando de alguma outra situação mais legal, coisa e tal. Vai falar do Flamengo também na Libertadores, do Corinthians da Sul-Americana. Mas mais uma vez, né? Vamos falar do campeão da Libertadores já? Hoje? Vamos falar do campeão da Libertadores. Estou contigo nessa. Okay. Bom dia, mas o que o Formiga falou tem muito sentido, porque se for assim, acho bom ele começar a pensar no comportamento dos próprios jogadores do time dele, né? Porque se for assim, a gente já começa a pensar, será que o time do Botafogo inteiro vendeu o campeonato? Por que ele não investiga os próprios jogadores dele, então? Campeonato mais ganho da história. Porque não tem sentido algum. Você foi bem, é. Então eu acho que ele tem que começar pela casa dele, né? Porque na casa dele não tem sentido algum o que tá rolando. E mais do que qualquer coisa no campeonato do ano passado, mais do que o Palmeiras ter ganho o campeonato, foram alguns candidatos, o mais absurdo do campeonato, o mais fora do padrão do campeonato, foi a derrocada do Botafogo, que é de uma tristeza absurda pro torcedor. Até hoje, cara. Que aí, assim, na busca por explicação do inexplicável, você cria uma tese dessa. E que muita gente vai comprar, porque, de novo, quer acreditar e tentar buscar um entendimento em algo que é incompreensível. Bruno Formiga, você não lembra de 98, cara? Quando o Brasil perde a Copa do Mundo pra França, que veio a teoria de que o Brasil perdeu porque já tinha ganho a outra Copa, já tinha acertado, aí colocaram marca de fornecedor de material esportivo. Cara, assim, vocês são aquele mais e-mail jovens. Voltou um dia desse. O mesmo e-mail, a mesma mensagem voltou no 7-1, voltou um dia desse na eleição. Você acha que não era nem nascido. A Gil certamente não e o Vitor também não. O Brasil perde a Copa do Mundo de 86 nos pênaltis e para a França. E aí, assim que acabou o jogo, começou, não era como hoje, né? Hoje é muito mais fácil você espalhar um fake news. Mas começou a se falar que os pênaltis iam ser anulados, porque a bola bateu na trave e na cabeça do Carlos e entrou. Que aquilo era irregular, que ia voltar o jogo. Olha onde chega a criatividade do ser humano. Agora é o seguinte. Não, e Ricardinho, assim, só... Eu quero mandar um recadinho pro John. Pode ser, assim, eu acho que genuinamente ele acredita no que ele está falando. E aí eu acho o risco do relatório, do que ele diz ser prova. Esse dia eu estava ouvindo um debate sobre inteligência artificial no judiciário e inteligência artificial no mapeamento de rosto para acusação e para abordagem policial. E existiu o debate do cara falando, bicho, ainda não estamos na fase de ter isso como segurança, porque assim, tem vários e vários casos do uso da inteligência artificial no reconhecimento facial com erros gravíssimos de reconhecimento e de acusação errada de pessoas que são abordadas sem terem feito absolutamente nada, inclusive com um mandado de busca. Isso não só no Brasil, em outros países. E aí, no que diz respeito ao uso de inteligência artificial como prova,
eu não consegui ler nada ainda a respeito que consiga acatar. Você tem uso de inteligência artificial no processo de elaboração de laudo, de processo, mapeamento de jurisprudência, para facilitar o trabalho, não para usar como prova. Sim. Porque você está num terreno altamente novo e incerto, ainda mais no futebol. Como é que você vai pegar comportamento padrão? Não tem como, filho. Em jogo que você viaja de não sei quantas horas dentro do mesmo país, você pode estar no de dia, gramado, você mudança pode de estar clima, no dia mudança de arbitragem. Você tem vários jogadores que não estão bem. Vários jogadores que não estão bem. Assim, ó, faz favor. Vamos fazer só o seguinte, Eu Ricardinho. quero falar um recadinho pra ele. Vamos ler a aspas Tá, depois eu quero do dar John recadinho pra Textor, ele. porque Pra daí quem? a gente consegue... Pra John. Então, manda o seu recado primeiro, depois a produção falou que vai colocar. Aqui. Vai, ele gosta. Assim. Vai lá? Pode ir. Vou Vai falar lá. com bastante calma, sem gritar, bem Ah, tranquilo. eu duvido. Ô, John Textor, você é muito bem-vindo ao futebol brasileiro. Você é um investidor, você é o dono do Botafogo, da SAF. Só que aqui não é terra de ninguém. Nós temos as nossas leis aqui no Brasil. Se você não está afim de cumprir as leis, porque quando você faz as denúncias que você fez, você precisa apresentar provas. O pessoal do STJD, a primeira vez que o John Textor fez as denúncias, vocês deram 1, 2, 3 dias para ele comprovar. Já se passou mais de mês e nada foi comprovado. Falou de arbitragem, falou do Palmeiras. Não satisfeito, o senhor John Textor, com o aval agora de vocês do STJD, vem de novo fazer denúncias agora envolvendo um outro gigante do futebol brasileiro. O São Paulo já se pronunciou com razão, o Palmeiras também. Passou da hora do senhor, John Textor, trazer as provas. Se o senhor não tem provas contundentes que vão dar base à sua denúncia, primeiro você não deveria ter feito a denúncia. Já que você fez, você tem que ser punido por aquilo que você está fazendo. Se você acha que aqui é terra de ninguém, que aqui se faz o que quer e o que não quer, o senhor está no lugar errado. Se for para continuar bagunçando o futebol brasileiro sem ter provas, arruma as tuas coisas e pica a mula. Vamos colocar aspas então do John Textor. Perfeito, Ricardinho. Concordo com tudo que você falou. Vamos colocar na tela boa, hein? aspas. Tô calminho hoje. Vamos colocar as aspas aí do John Textor em mais uma acusação, né, que fez, envolvendo, como você colocou agora, o São Paulo. Eu queria muito que ele provasse. Eu queria que ele tivesse prova. também. Seria ótimo pro futebol brasileiro. Como a gente teve em 2005, Seria provado que a arbitragem estava corrompida e os jogos voltaram. Se ele tiver as provas, que se anule, que se volte. Mas cadê? Ele precisa ter prova. porque A inteligência artificial... Não, isso é pior. Tá de brincadeira. Mas o que ele fala é pior do que... Eu acho que seria péssimo pro futebol brasileiro, porque tudo que a gente creia por água abaixo, mas eu acho muito pior se ele provar o que ele fala do que 2005. Porque 2005 você tinha um esquema minúsculo no interior de São Paulo, de uma galera, assim, para benefício próprio. O que o Textor afirma aí não é para benefício próprio de apostador, de uma galera aqui e ali. O que ele fala é algo muito maior. E ele fala mas ele tem que provar, Formiga, para o benefício específico de uma equipe. Então. Por quê? Baseado em quê? Para quê? Com qual objetivo? O jogo entre Palmeiras e São Paulo em outubro de 2023 foi, de acordo com especialistas em inteligência artificial, manipulada por ao menos 5 jogadores do São Paulo. Um total de 7 jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gols, apesar de que apenas 5 foram julgados de terem ultrapassado limites que deixam claro e convincente a manipulação. É preciso deixar claro que a prova não estabelece motivos e também não sugere que nenhum clube foi responsável pela manipulação, além dos jogadores identificados. Cai naquilo que o Formiga falou, como é que você vai detectar padrão? Então, o pênalti defendido, e eu tô ouvindo muita gente falando na internet, o pênalti defendido do Everton, né? O pessoal brincou, o Everton não pega pênalti. Então, foi anormal? Não, eu quero Isso saber... é detectado como ele afirma que algo é prova. Eu hoje quero não saber é prova. se ele achou normal o 4x3 que o time dele sofreu. Eu tô normal? buscando aqui, não sei se a produção pode me ajudar aí, ou alguém aqui. Eu quero a escalação desse time de São Paulo, que tomou, que perdeu o Palmeiras. Que todos esses jogadores aí
eles têm que processar o John Textor. Opa! Ou ele traz o nome dos caras que ele São tá Paulo já falando, disse que vai fazer, né? tem que fazer. Ou ele traz o nome dos caras que ele tá falando, ou todos aqueles jogadores do São Paulo que começaram o jogo ou entraram no jogo, tem que processar esse cidadão. E ele faz algo ainda mais baixo. Entendeu? Ele não diz os nomes Exato, dos caras. exato. E quando ele não afirma quem são os 5, ele bota os Todo 30 mundo, do elenco todo no mundo mesmo balaio. Por Todo isso mundo que eu jogou gostaria, o Vitor tá procurando aqui, Quer a que eu passe escalação aqui? desse time de São Paulo e quem entrou no jogo. Porque você é jogador de São Paulo, que entrou, jogou esse jogo aí, segundo esse cara, você tava Sacanagem. de sacanagem pra não falar outra coisa, senão o processo é capaz de vir nas minhas costas. Você tem que processar esse cidadão. Tem que processar esse cidadão. Tá aqui, ó. O Urso mandou pra mim aqui o time de São Paulo. Tá aqui, ó. Time de São Paulo. Vocês têm as substituições aí. Começou o jogo. Vamos lá. Atenção, Rafael. Atenção, Rafinha. Diego Costa. Beraldo, que tá no Paris Saint-Germain. Aí, ó. E Caio Paulista, que está no Palmeiras. Aí você tem aqui Alisson, mais Gabriel Neves, Lucas Rodrigues, Kevin Rodrigues, você e mais o Araújo. Na frente, o David. E o Lucas, né? Já falei aqui. Isso aí. Todos vocês, ou vocês processam esse cara aí, ou vocês vão dar a ele motivo de estar falando de vocês. O São Paulo tem que entrar com uma ação contra esse cidadão aí. Ou ele traz artificial, rapaz. Eu vou te falar o que é artificial. Cara, a contra-resposta tem que ser muito forte. Muito porque, forte. desculpa, assim, ele fala de especialistas que ele não isso, cita cara. quem são. E que não são brasileiros, né? Ele fala da empresa de fora. Tem essa e segunda parte. inteligência artificial que não é prova. Sim. Não é prova. Ele não pode fala fazer uma algo acusação que dessa, não é cara. prova. Cara, não tem E ele sentido, tá né? usando o termo prova Não tem pra algo que sentido. não é prova. E aí ele vai no pior. Ele não fala motivo, porque ele não tem. Ele não fala os nomes dos jogadores e fala que vai entregar para as autoridades e nunca abre o procedimento. Ó, A autoridade deu 3 dias pra eles entregar e não entregou Deixa eu ler nada. essa segunda parte aqui, ó. O relatório Match Fix nível 2, que prova após a conclusão. Se não, consegue ampliar aí, produção, que pra leitura aqui tá difícil. Bem feito. Acabou de falar do meu O relatório celular. Bem Match Fix feito. nível 2, que prova após conclusão do Match Fix nível 3, manipulação da partida em Palmeiras e São Paulo foi enviada ao STJD no fim de 2023. Mas o STJD teve uma decisão clara de não investigar mais a fundo. Nomes dos acusados são e sempre deverão ser redigidos e não mostrados a uma justiça desportiva. Tamanhas provas devem ser apresentadas apenas para procuradores constitucionais e investigadores governamentais. Eu não tenho a intenção de prejudicar os acusados antes de eles conseguirem se proteger. Assim, ô John Textor, cara, ou você traz tudo à tona, Ele ou já você tá dá nome pra prejudicando, todo mundo. Não, ele tá fazendo- Ou você, assim, ó, o torcedor Ele do já Botafogo. prejudicou os acusados. Sim. Quando ele não fala dos Não fala o acusados, nome. ele bota todos os jogadores do São Paulo, todos os É isso. jogadores do São Paulo No limbo. e do Fortaleza, porque ele depois citou o jogo com o Fortaleza também, ele bota todos no mesmo bolo. É isso. E ainda bota o Palmeiras na história, Oh. que ganhou um campeonato, e não só o campeonato, porque ele fala de 2 anos, né? Ou seja, os ganhos do Palmeiras estão colocados em xeque, baseado em nada. Porque, de novo, inteligência artificial, relatório de uma empresa particular contratada pela parte interessada, não é prova. Ele está torcedor do pegando o Botafogo. laudo de uma empresa que ele mesmo contratou e que não ele for usa dele. algo que Ah, não gente, é considerado prova. Se não for Eu dele, a acho empresa. péssimo a gente ficar dando palco Eu pra um também maluco acho, desse, também. sinceramente. Agora sim, assim, com torcedor do todo Botafogo. desrespeito Mas é possível, algo que atinge o futebol brasileiro porque, como um todo. Me fala por que o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro passado. Por quê? Por quê? Porque o time dele foi incompetente. Não, você tá errada. O time dele Porque foi... a inteligência artificial falou que ia ser o Palmeiras. O time dele não teve um padrão. O time dele não manteve Mas um padrão. Eu quero saber se a esse negócio inteligência aí, artificial falou se que o time esse dele não ia ganhar. negócio Desculpa, aí explica o 4-3 que o time dele Torcedor sofreu do na reta Botafogo. final. Cara, não dá pra Torcedor, engolir, peça um velho. pouquinho pra mim. Torcedor do Botafogo. Não compre essa ideia, porque Cara, é uma ideia insustentável. Você é lamentável. inteligente, você tá sofrendo pelo que aconteceu. A gente tem que saber no ano separar passado, o Botafogo tá? dele, tá? Exatamente. Pra A instituição começar aí. Botafogo tá aqui, ó. Eu queria saber se esse ele cidadão, analisou por enquanto, tá o aqui. Botafogo, Mas não. eu acho que Tá? se É que isso hoje continuar, casou tudo, né? se isso continuar, vai virar tudo num bolo só. Vai. Hoje Vai. o torcedor do Palmeiras e obviamente o do São Paulo, que são os times do Fortaleza. envolvidos, do Fortaleza também, esses times já começam a pegar um ódio. Cara, Isso é natural, mas principalmente eu lá acho do passional do natural. torcedor. Eu acho natural, Totalmente natural. Então o Botafogo está sendo prejudicado por um cara que está fazendo merda. Eu entendo que o torcedor do Botafogo que embarcar no discurso, ou outros até, cara que não gosta do Palmeiras, que não...
Porque, assim, é sedutor acreditar em algo... Manipulado. Meio cinematográfico. É do ser humano buscar explicação para algo que não tem explicação. E a derrocada do Botafogo não tem explicação. Se você pegar talvez uma máquina dessa para fazer um raio-x naqueles jogos, talvez ela detecte que tivesse ali uma quebra de padrão, porque realmente houve, do melhor time do campeonato se tornar um dos piores do segundo turno. E aí qual foi a explicação? É lesão, foi questão psicológica, foi questão física, foi erro do treinador, foi a saída do Luiz Castro. Tem várias explicações que inteligência artificial nenhuma vai conseguir estabelecer num relatório. Você pega do jogo do Flamengo, que foi a virada num jogo já atípico para os padrões daquele Botafogo, até o final do campeonato, o time não ganhou mais dentro de casa. Ele era 100% de aproveitamento. Existe maior quebra de padrão do que essa. E o John Textor não citar o próprio descaminho do time dele. E, de novo, acontece. Dói. É doloroso, é triste, mas acontece. Como é que chama a empresa aí? Aconteceu com o Arsenal Netflix. lá. Essa eu não sei. Não, como é que é? Netflix é o relatório. Mas existe o nome da empresa, não, outra empresa. Mas quem fez o relatório com a empresa? Vamos fazer o seguinte. Good Game, não é? O Good Game, John Textor, vamos fazer o seguinte. Para você falar isso, eu imagino que você contratou essa empresa aí. Antes de fazer tudo isso, você pediu para fazer a leitura da inteligência artificial para os seus jogadores, né? Então, antes de fazer tudo isso, você foi entender lá que o time caiu de rendimento através... John Textor, você tá de brincadeira com o futebol brasileiro, cara. Você veio aqui como investidor, você começou bem, montou um Botafogo legal. Você perde um campeonato que o seu time perde o campeonato mais ganho da história do futebol mundial. Da história do futebol mundial. A maior pipocada da história do futebol mundial é do seu time. E agora você vem trazer... algo que, como disse Formiga, nem provas podem ser. Sabe? Assim, irmão, na boa. Justiça desportiva, quem tiver direito, esse cidadão precisa sentar numa sala e responder. Se não tiver prova, ele precisa ser punido. Se ele não for punido, nós estamos num grande circo.